Então, para mim, hoje, o propósito de vida nada mais é do que aquilo que te realiza antes mesmo do dinheiro. Meu primeiro emprego, acho que todo mundo conhece, foi as lojas Renner. Eu recém tinha perdido minha mãe quando entrei nessa loja. Não tinha onde morar, praticamente não tinha o que calçar. Eu simplesmente estava realmente numa posição financeira bem drástica. E eu fui largar um currículo na Renner e comecei a orar a Deus. Seja a tua vontade, mas eu quero entrar lá. E se eu entrar lá, eu vou fazer de tudo para ser a melhor funcionária de lá de dentro. E foi que eu fui contratada 2 meses após minha mãe falecer. Foi um momento bem complicado para mim, bem difícil, porque eu tinha que estar com um sorriso no rosto, mas por dentro eu estava bem triste. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E hoje temos a ilustre presença da palestrante Vanessa Castro, né? Iremos falar sobre propósito de vida, né? Se você está sem rumo na sua vida, aprenda a descobrir o seu verdadeiro propósito. E para isso nós estamos aqui, como já falei, com a Vanessa Castro, mas eu gostaria que você se apresentasse, Vanessa. Quem é Vanessa Castro? Pode ficar à vontade, que o canal também é seu. Olá, muito boa noite. Meu nome então é Vanessa Castro. Eu sou empreendedora. Durante muitos anos empreendi, tive negócio. E agora, esse ano, eu fiz uma transição de carreira. E nesse momento, então, sou palestrante, sou mãe, sou cristã e estou aí num propósito de vida. E a nossa primeira pergunta, Vanessa, já é a seguinte, né? Para você, o que significa ter um propósito de vida, né? Como isso impacta no nosso dia a dia, na tomada de decisões, enfim? Anselmo, assim, né? Ter um propósito de vida hoje, eu acredito que para todos seja o caminho para fazer sentido a vida. Quando a gente não tem propósito de vida, a gente acaba indo para qualquer lugar. A gente anda, caminha, em qualquer lugar serve. Já quando tem um propósito, né, Anselmo, a gente tem um motivo para estar aqui, um motivo para viver, um motivo para procurar se sentir útil na Terra. Eu acredito que hoje todos os seres humanos deveriam procurar esse caminho do propósito de vida. Pode ser uma bela dona de casa, esse é o meu propósito de vida. Eu, né, sou palestrante, quero atingir o maior número de pessoas para poder ajudar essas pessoas a encontrar o seu propósito. E de que forma que eu faço isso, né? De uma forma muito simples. Aí a primeira pergunta para a pessoa, depois que ela fala bastante, eu pergunto: o que tu faria de graça hoje? Hoje eu faria unha de graça porque eu amo fazer unha. Encontrou o propósito de vida. Então, para mim, hoje, o propósito de vida nada mais é do que aquilo que te realiza antes mesmo do dinheiro. Muito bem. Agora, no caso, falando especificamente de você, né? Como foi para você o seu processo de descobrir esse propósito? Houve algum momento de virada ou foi algo graduado assim? Anselmo, o que acontece, tá? Meu primeiro emprego, acho que todo mundo conhece, foi as lojas Renner. Eu recém tinha perdido minha mãe quando entrei nessa loja. Não tinha onde morar, praticamente não tinha o que calçar. Eu simplesmente estava realmente numa posição financeira bem drástica. E eu fui largar um currículo na Renner e comecei a orar a Deus. Seja a tua vontade, mas eu quero entrar lá. E se eu entrar lá, eu vou fazer de tudo para ser a melhor funcionária de lá de dentro. E foi que eu fui contratada 2 meses após minha mãe falecer. Foi um momento bem complicado para mim, bem difícil, porque eu tinha que estar com um sorriso no rosto, mas por dentro eu estava bem triste. E eu fiz carreira dentro da Renner. Eu fiquei durante 13 anos lá. Eu comecei como temporária, fui para Caixa, depois fui para Caixa Treinadora, que é líder dos caixas, passei para trainee de supervisão, fui supervisora. E lá dentro eu tinha um propósito, que era o quê? Bater meta, crescer dentro da empresa. Só que chegou um momento que eu engravidei. Quando eu tinha uns 12 anos de empresa, eu engravidei. E eu trabalhava muito, de domingo a domingo, de segunda a segunda, feriado, não tinha folga. E quando a Agatha nasceu, eu pensei assim: hoje eu me dou totalmente para uma empresa. Eu não tenho mais condições, né, de simplesmente viver para essa empresa e largar a minha família. Então, tive que tomar uma decisão. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque ali eu tinha medo. Se eu sair da Renner, eu vou empreender, se meu negócio não der certo, eu tenho uma filha para criar. E a minha mente foi, mas eu fui com medo mesmo. Saí da Renner, coloquei o meu negócio
naquele momento, né, Anselmo, eu coloquei o meu negócio simplesmente porque eu precisava de dinheiro. Então eu pensei, o que eu vou empreender? Eu trabalho numa loja de roupa, mas eu trabalhava no financeiro. Eu boto uma loja de roupa, abro uma empresa de seguros, abro um açaí, não sei, o que eu faço? Eu fui fazer o acompanhamento mensal da minha filha e eu vi que lá, nesse estúdio fotográfico, tinha muitas oportunidades de melhoria para atender bem o cliente, para vender mais. E eu comecei a observar. E ali me deu um gatilho. Bom, eu vou abrir um estúdio fotográfico. E eu abri o Retratos de Amor em Canoas. Os 2 primeiros anos foi muito complicado, porque eu não era fotógrafo. E, geralmente, o fotógrafo que abre um estúdio fotográfico, ele abre já com uma cartela de clientes, ele já fotografa. Eu não sabia nem fotografar, eu só abri um negócio porque eu queria ser empreendedora e poder ter minha liberdade financeira, qualidade de vida. Mas eu fui. O negócio, depois dos 2 anos, ele fluiu, deu super certo, fiz parceria com as blogueiras, elas me divulgaram. E eu estava já há 9 anos no meu negócio. O que aconteceu? Quando eu tinha 7 anos de estúdio, eu olhei assim, por que eu estou aqui? Eu comecei a me perguntar, qual é o motivo de eu estar aqui? O real motivo é fazer dinheiro. E ali começou a entrar um vazio dentro de mim. E eu disse, não, isso está errado. Isso aqui não é o propósito de vida. Atender é maravilhoso, fazer as fotinhos dos bebês, das mãezinhas. Mas aquela parte da edição, eu já sabia tudo. Não tinha mais para onde eu crescer. E eu comecei a orar. E eu não sei se tu acredita, né, Anselmo, mas eu acredito muito em Deus. E daí eu comecei a orar ao Senhor e comecei a dizer assim, Deus, eu não estou feliz. Eu vou voltar para o mercado de trabalho, porque na Renner parecia que eu era muito mais ativa, muito mais feliz do que aqui. Voltei para o mercado de trabalho. Fui ser supervisora da Riachuelo. Fiquei 1 ano e meio lá e não aguentei mais. Eu disse, tem meu negócio está caindo porque eu não estou lá, vou voltar para o meu negócio. Voltei para o meu negócio. Fiz acontecer, botei lá em cima, contratei gente e vou voltar para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho me faz me sentir viva. Fui para Paquetá, ser gerente da Paquetá. Fiquei 3 meses lá, meu Deus, não é o que eu quero para minha vida. E fui para casa sem pedir demissão e fui para casa. E comecei a falar com Deus, Deus, eu quero encontrar meu propósito, eu já entendi que eu não quero mais trabalhar em shopping, por mais que eu amasse naquela época, eu não tinha uma filha, eu tinha outros projetos de vida, que era crescer na empresa, hoje eu não quero mais, eu quero achar meu propósito, porque eu quero me sentir viva tanto quanto eu me sentia dentro de uma Renner, dentro de uma Riachuelo. E eu ouvi uma voz, Anselmo, assim, eu sei coisas da minha cabeça, meu pensamento, e Deus diz assim para mim, tu vai falar para pessoas que querem ajuda. E eu disse, mas ajudar no quê, Deus? E daí Deus começou a falar no meu ouvido. Tu vai palestrar, tu vai palestrar. E eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Até me arrepio, assim, só de falar. Eu disse, é coisa da minha cabeça. Passou uns dias, eu continuei em oração. E eu fui num culto. E naquele culto eu falei assim, Deus, se o que eu tava em pensamento foi tu que realmente me falou, alguém vai me falar isso hoje. E eu só conversando com Deus. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia desse propósito, nada. Acabou o culto e não veio ninguém. Eu disse, tá, entendi, isso é coisa da minha cabeça, vou continuar no meu estúdio, eu entendi que eu tenho que trabalhar lá mesmo. Quando acabou o culto, que deram um amém, veio uma pessoa que nunca vi na minha vida, que era de Bento Gonçalves, chamou a esposa dele, se bota a mão no coração dela, e começou a conversar comigo. E o final, Anselmo, dessa profecia foi, mulher, Deus manda te dizer, tu vai abrir a tua boca, tu vai nos 4 cantos do mundo, e tu vai ser honrada diante dos teus inimigos. E depois que tu abrir a tua boca, ninguém mais vai te calar. Então, aquilo aí foi a confirmação do que eu estava ouvindo. Então, foi através daí que eu achei meu propósito. Qual a importância de Deus nisso tudo, Vanessa? Anselmo, Deus, ele foi a minha estrutura. Pelo simples fato de que eu perdi minha mãe com 44 anos, ela tinha, e eu tinha 17 anos. A gente descobriu a doença dela depois de 2 semanas, ela faleceu. E olha como é as coisas de Deus, o mistério de Deus. Como que eu me converti? Eu não me converti porque eu disse, eu quero Jesus, vou pra igreja. Não, eu não me converti pela dor, eu não tinha perdido ela ainda. Eu tinha um namorado da época e eu trabalhava com a mãe dele numa loja de vestido de noiva e decoração. Anselmo, eu nunca vou esquecer como é que foi. E eu tava trabalhando naquela loja, só que eu tinha 17 anos, 16 anos, eu não queria trabalhar lá mais, só que eu não conseguia, eu era muito guriazinha, não tinha posicionamento, então eu não sabia como sair daquela situação daquela loja, porque ela vivia no meu pé. E eu peguei e falei pra ela assim, foi através de uma mentira. Eu disse assim, hoje eu vou na igreja, eu falei pra ela. Eu vou com uma amiga minha na igreja, minha amiga já era cristã. E eu disse assim, eu vou com uma amiga minha na igreja. Só que mentira, eu queria era procurar um trabalho. Eu queria sair de lá pra largar currículo. E daí eu peguei e disse assim pra ela, tu quer ir na igreja? Peraí então, chamou uma pastora, a irmã dela.
Ai, eu disse, eu não acredito que eu vou ter que ir na igreja. Porque assim, Anselmo, eu nunca acreditei em Deus, porque minha família, apesar da família do meu pai ter ser toda cristã e eu não ter contato com eles, a minha mãe, ela perdeu minha irmã com 3 aninhos, por câncer. Então, minha mãe, ela dizia que se Deus existisse, não teria tirado a filha dela. Então, eu cresci sem saber o que era Deus. Para mim, Deus não existia. A gente não tinha... orava, a gente não tinha oração, né? Antes de comer, a gente não tinha nada. Não tinha nenhuma estrutura espiritual dentro da nossa casa. Então, eu disse, vou pra igreja, agora vou ter que ir, né? Eu lembro que eu usava tudo, eu era toda de preto, corrente preta, batom preto, tudo preto, eu era bem, né, virada. Fui para essa igreja. Quando eu cheguei na igreja, contra a minha vontade, né, eu comecei a ouvir os louvores, e aquele louvor entrou no meu coração de uma forma, assim, que eu chorava e não sabia o porquê que eu chorava. Eu dizia, tá, mas por que eu tô chorando? É bem na parte da conversão, né, que Deus entra dentro de ti porque ele quer te pegar de um jeito. E só que daí eu comecei a gostar. Eu não ia pela pregação na época, porque eu não entendia nada, não fazia sentido para mim o que ele falava, eu não entendia nada, mas eu fui pega no louvor. Hoje, para mim, a pregação é muito mais importante, mas na época era o louvor. E eu comecei a ir. E quando a minha mãe veio a falecer, quando a gente descobriu a doença dela, quem me segurou foi a igreja. Porque eu já acreditava em Deus, já sabia que existia Jesus. Se eu não tivesse aquela estrutura ali, aquela corrente ali com os irmãos, né, de estar em comunhão, de estar com Deus, eu tenho certeza, Anselmo, que hoje eu nem estaria aqui para falar contigo, porque foi muito difícil a perca dela. Como eu te falei, eu fiquei pingando de casa em casa porque eu não tinha aonde morar. E em tudo, Anselmo, assim, em tudo eu dava graças. Eu bebi um copo de água, eu dizia, Deus, muito obrigada por essa água. Porque eu tava passando por muita dificuldade. E daí, quando eu e minha amiga, morei um tempo com uma amiga minha, ela também tava muito ruim financeiramente. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar o pó de café, e a gente comprava aquele café solúvel. E quando a gente ia tomar aquele café, eu agradecia pelo café. Obrigada, Deus, por ter dado a condição, R$5 para comprar esse açúcar, esse café. Então, assim, eu passei por muita coisa. E nisso, hoje eu até conversava com uma pessoa e eu falava para ela assim, como pode, né? Deus tem os chamados e tem os escolhidos. E Deus me escolheu para passar por tanta dificuldade que eu não entendia naquele momento por quê. Mas era Deus me capacitando, me forjando. Tipo, filha minha, eu sei, eu tô do teu lado, tá triste, eu tô do teu lado, mas eu tô te capacitando para ajudar pessoas que não vai ter essa força que tu tem. Porque Deus, Anselmo, ele não escolhe os fracos. Ele escolhe os fortes, né? É verdade. Então foi essa estrutura que Deus me deu e depois daí eu nunca mais larguei Jesus. Com certeza. E você falando me arrepiei todinho. Agora, Vanessa, quais são os sinais de que uma pessoa ela não encontrou seu propósito ainda, né? E o que geralmente impede alguém de descobrir esse caminho? Assim, vamos ver os sinais, então. O principal sinal de que a pessoa não encontrou esse propósito é porque ela não tá feliz na vida. Ela não tem vontade de acordar para ir pro trabalho. Ela fica naquela função, assim, vou ficar mais 5 minutos, quando vê tá lascado no horário. Vejo tudo para se retrasar. A pessoa, quando tem um propósito, ela tem prazer em levantar, ela tem prazer em dizer bom dia às 6 horas da manhã, quando a pessoa encontra seu propósito. A pessoa sem propósito, Anselmo, ela deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu encontrei meu propósito, estou trabalhando nele. Se hoje chegasse qualquer outra coisa e me oferecesse 100 mil por mês, eu ia dizer não. Se não fizesse parte do meu propósito, eu ia dizer não. Porque eu vivo por um propósito e isso me alegra. E a gente entende que a gente encontrou o nosso propósito quando a gente faz as coisas não por dinheiro, e sim por resultados. E o dinheiro, ele acaba sendo uma consequência daquilo que tu vem fazendo. Então, isso eu acho que é o principal, assim, a pessoa, quando ela não tem vontade de viver, quando ela tá numa ansiedade, numa depressão. O que é ansiedade? O que é a depressão, né, Anselmo? Nada mais é do que preocupação com o futuro, porque tu não tá feliz no teu presente, então tu fica muito preocupado com o que vai acontecer e tu não trabalha para aquilo realmente. Não, eu sei onde eu estou, não é um lugar que eu gostaria de estar, mas eu sei aonde eu quero chegar. Então é importante que hoje as pessoas façam essa avaliação. Tudo bem que tu não esteja no trabalho que tu quer, tudo bem que tu não esteja morando na cidade que tu gostaria, na casa que tu gostaria, tá tudo bem. Mas tu tem planos pro teu futuro? Tu já botou num papel, numa caneta, é que nem eu sou solteira. Eu fiz nesse feriado tudo que eu quero no meu marido. Então, assim, porque eu tenho um propósito. Eu quero um marido que seja assim, eu sei o que eu quero que ele tenha, o que ele não tenha. Então, a gente tem que
que nos conhecer primeiro. Porque de nada adianta eu querer buscar um propósito se eu não sei quem eu sou. Para que eu tô no mundo? Quem que eu vim? Para que eu vim aqui? Eu não sei nem quem eu sou. Então, para mim, qualquer coisa serve. Então, realmente, no momento que tu encontra o propósito, tu faz sentido a tua vida e pode vir tempestade, pode vir tudo que for. Tu vai continuar firme. E que nem eu falei esses dias nos meus stories, né, Anselmo? Tudo que eu faço, eu pergunto a Deus. Deus, porque assim, quando tu faz com as forças das tuas próprias mãos, né, que tu vai lá e eu sou forte, eu vou lá, eu resolvo, faço e acontece. Isso. O que acontece? Muitas das vezes tu te frustra quando o negócio não dá certo e tu bota aquela responsabilidade para quem? Para cima de você. Não, eu fui incompetente, eu não fui capaz, eu sou isso, eu sou aquilo, e acaba desanimando da vida e para de fazer as coisas. Quando tu tá com Deus, que tu ora a Deus de Deus, eu gostaria muito de chegar nesse nível aqui. Me ajuda isso, eu vou tomar essa decisão. Vem comigo. Se por um acaso algo der errado, tu vai entender que essa foi a vontade de Deus. E tu vai dar glória para algo ter errado. Obrigada, Jesus, por ter dado errado, porque tu tem algo muito maior para mim. Então, essa é a diferença de tu botar as coisas na mão de Deus ou tu querer fazer com a força do teu próprio braço. Qual que era a segunda pergunta, Anselmo? Desculpa. Era como... Deixa eu ver também, que eu também esqueci aqui. O que geralmente impede alguém de descobrir o caminho, né? É a falta de conhecimento em si próprio. A gente tem que se conhecer. E algo que eu falo muito e eu sempre repito, o que impede as pessoas de sair do lugar é o medo. O medo é algo que te paralisa, é algo que te trava. A gente tem que ser corajoso. Seja forte e corajoso. Então, não tenha medo. A Bíblia tem 300 e poucas vezes que essa frase ela é colocada, não ter medo. Isso não é clichê. Quando a gente fala é muito clichê, não, mas é pura realidade. Todas as decisões que eu tomei até hoje, Anselmo, na minha vida, eu não tive medo. Se eu tivesse medo, eu não teria largado meu negócio de 9 anos, tá entendendo? Porque lá tava me dando uma rentabilidade. Tudo que eu conquistei foi através de lá. Eu não tive medo, porque eu tenho certeza que meu propósito vai dar certo. Então, a minha dica para as pessoas hoje é não tenha medo. Te capacita, vai lá, te estrutura, entenda o que tu quer e segue em frente. E quando der medo, diz, Deus, ó, eu tô com medo, mas eu vou ir porque eu sei que tu tá comigo. A pergunta, você inclusive até falou no início da sua resposta com relação a dinheiro, né? Muitas pessoas trabalham apenas por dinheiro. Como elas podem transformar suas carreiras em algo mais significativo, né? E se é possível alinhar o propósito à estabilidade financeira também? Com certeza. Eu acredito que se tu tá num lugar só por dinheiro, tu não é feliz. E assim, né, gente, o que eu tenho para dizer para vocês assim nessa noite? O intuito de tu encontrar o teu propósito é tu ser próspero. Vocês imaginem que Deus, ele deixou tudo na terra pra gente. Tudo do maior e do melhor. Então, Deus deixou muitas riquezas pra gente aqui, pra gente usufruir. Aquela história que quem é rico não entra no céu, isso caiu por terra, isso não existe mais. Quando tu tem Deus, tu é próspero. Eu não acredito que Deus esteja numa vida infeliz. Eu não acredito que Deus esteja numa vida desgraçada, desculpa a palavra. Eu não acredito que Deus quer que tu vá dormir com preocupação de conta. Eu não acredito nisso. Eu fui uma pessoa, Anselmo, que por um bom tempo eu passei endividada. E eu ficava questionando Deus. Mas Deus, só que o problema é que era eu que não tinha um controle financeiro. Tu entende? A culpa não era de Deus. No momento em que eu entendi que eu tinha que ter o controle sobre mim, eu entendi que Deus queria que eu fosse próspera. E assim, Anselmo, hoje eu vejo muitas pessoas que são cristãs e pregam a prosperidade, e eu prego, sabe por quê? Porque eu fui muito pobre. E eu sei o que é tu ser pobre e tu ter condições de pagar tuas contas e dormir com a cabeça tranquila. Isso tem Deus, porque o que vem de Deus traz paz. Se tua vida tá turbulenta, tá com preocupação, estão te ameaçando tirar o teu carro, ameaçando tirar a tua casa, tu não tem o dinheiro para pagar o básico, que é o aluguel, que é a conta de luz, Deus não dá nesse negócio. Daí eu vejo muitos crentes falando, não, mas Deus vai mandar a providência. Deus manda a providência porque ele é misericordioso, mas ele quer que a gente faça a nossa parte, porque ele quer nos abençoar. Só que assim, Anselmo, de nada adianta eu querer as bênçãos do Senhor, eu querer a maior prosperidade que ele tem para me dar e sentar no sofá e ficar olhando Netflix. Deus não vai me abençoar. A gente tem que entrar em movimento e a gente tem que botar para Deus. Eu converso com Deus, Anselmo, como se eu estivesse conversando com meu melhor amigo. Olha, Deus, eu quero muito chegar nesse nível, eu quero muito fazer isso, eu quero poder ajudar as pessoas. Exemplo, teve enchente aqui no Rio Grande do Sul. E essa enchente foi muito triste. Eu não fui afetada diretamente, mas indiretamente. A igreja toda foi afetada, os meus amigos que moravam no bairro.
E naquele momento, Anselmo, eu só queria ter muito dinheiro para ajudar todo mundo. Fazer que nem o Pablo Marçal fez, mandar helicóptero, mandar comida, mandar remédio. E aquilo aí mexeu muito comigo. E foi ali que eu tomei a decisão. Eu vou ser muito próspera. E quando eu tomei essa decisão, e eu fiz a minha mente entender que eu sou merecedora de tudo, vou te dizer, Anselmo, que deu uma virada na minha vida em questão de 6 meses. Então, eu acredito que as pessoas, elas têm que sim buscar prosperidade para ser feliz aqui na Terra, porque ninguém é feliz com a conta de luz ou com a escola do filho atrasado. É verdade, muita verdade. Vanessa, existe alguma estratégia ou exercício prático, né, para ajudar alguém que, por exemplo, a se encontrar na vida, que você recomendaria para alguém que esteja perdido, por exemplo? A primeira coisa que eu recomendo quando as pessoas vêm à minha procura e me dizem, Vanessa, eu estou perdida, não sei o que eu faço, não estou me acertando no emprego, para tudo. Para tudo. Pega meio turno só para ti. Tu vai ter que descansar a tua mente, porque Deus, ele não trabalha na agitação, na bagunça, no que eu faço. A gente tem que descansar nossa mente. Independente, né? Eu não sou religiosa, tá, Anselmo? Uma coisa que eu não sou religiosa. Eu acredito muito em Deus. Mas independente da religião, eu acho que a gente tem que se encontrar com a gente mesmo. E eu acho que o importante é pegar um papel, um caderno, pega uma folha e tu vai anotar onde eu estou. Hoje eu estou com relacionamento, né, destruído. Hoje eu não tenho crença nenhuma, não tenho, minha vida espiritual não tá boa. Hoje minhas contas estão atrasadas, hoje eu estou no emprego que eu não gosto. E assim tu vai anotar. E tu vai botar um prazo. Tá, o que tá ao meu alcance fazer aqui? O meu alcance para sair do emprego que eu não gosto é procurar outro emprego que eu gosto. Isso tá no meu alcance. No relacionamento, meu relacionamento tá destruído. Qual que é o meu... tá no meu alcance? Tá. É sentar, conversar, diálogo e tentar acertar o relacionamento. Mas eu quero ganhar 50 mil por mês. Isso tá no meu alcance no momento? Não. Eu vou trabalhar para isso. E qual é o tempo? A gente tem que botar metas para nós, Anselmo. Curto, médio e longo prazo. As pessoas, elas se perdem quando elas não têm metas de vida. Não vejo ninguém que é próspero hoje que não botou metas de vida. Então, a gente tem que, sim, colocar essas metas e se movimentar para acontecer. Como vai acontecer, eu não sei. Mas o movimento, ele vai te dizer, ele vai te levar a lugares extraordinários. Então, assim, vai lá, faz a tua lista, bota um tempo, em 1 mês eu quero mudar de emprego. Em 6 meses eu quero estar ganhando 5 mil reais. E tu vai botando prazos. Eu quero me encontrar espiritualmente falando, bota um prazo. E tu vai fazer isso todos os dias, tu vai olhar para essa listinha. Eu fiz uma coisa que deu muito certo para mim, que foi o mural dos sonhos. Imprimi as fotos e botei lá, como que eu quero estar até dezembro de 2025. E eu botei, fiz tudo. Teve coisas que eu já conquistei e estamos a recém no mês 3. Então, é importante tu visualizar os teus sonhos. E o Paulo Vieira, que é o maior coach do Brasil, ele fala muito sobre isso, que tu tem que olhar para o teu mural dos sonhos e te imaginar. Eu botei uma casa linda e maravilhosa, eu me imagino entrando naquela porta, eu me imagino sentando no meu sofá, eu me imagino já tomando banho na minha banheira. A gente tem que viver isso para a gente poder entender que a gente é merecedor. Porque, assim, o que bloqueia muito o ser humano hoje é a mente. Eu não sou capaz, eu não mereço isso, as crenças limitantes. Dinheiro não dá em árvore. Tem muitas crenças que nós trazemos da nossa família e que nos impede, que nos trava. Eu me libertei de todas essas crenças, porque eu disse, eu não aceito. A minha vida vai ser diferente do que as pessoas atrás de mim, meus ancestrais tiveram. A minha avó é pobre, minha tia é pobre. Eu vou ser diferente. Então, a gente tem que largar as crenças limitantes. Um tio, uma vez, me falou que era que ele vendeu o terreno da minha avó e não falou nada para ninguém, e ele pegou um terreno de bem baixo custo e trocou por um terreno que valia muito mais. E daí eu falei, por que tu fez isso? E ele disse, porque tu tem que entender que nessa terra o rico manda e o pobre obedece. Uma crença limitante. Então a gente tem que se livrar dessas crenças para poder crescer na vida. É verdade. Você falou também, Vanessa, no início da nossa live, sobre o medo, né, e a insegurança. Como eles podem atrapalhar nessa busca? E como superar essas barreiras para ter mais clareza no propósito? O medo, ele é inevitável, né? Ele vai existir. Isso é algo que Deus colocou na gente, porque lá atrás, há centenas de anos atrás, o que acontecia? Se a gente não tivesse medo, a gente lá via animais, a gente ia morrer. Então, o medo, ele é natural.
E o medo, ele faz a gente preservar esse nosso corpo que realmente é mortal. Se eu não tivesse medo, eu me tiraria do quinto andar, né? Então a gente tem que ter medo. O medo, ele é importante. Isso. Mas o que a gente tem que entender? Que o medo, ele tá aqui. Ele tá contido na nossa mente. Exemplo, eu vou contar uma coisa muito boba para vocês, mas que é muito realidade. Eu morro de medo de barata. Eu não tenho medo de assaltante. Se vir um assaltante, eu não vou ter medo, eu vou encarar. Eu não tenho medo de botar minha cara nos lugares. Se eu tiver que falar, eu falo. Eu não tenho medo de nada, mas eu tenho medo de barata. E por que eu tenho medo de barata? Sabe me dizer o porquê, Anselmo? Porque eu tenho medo de barata? Algum trauma de infância, não? Algum trauma de infância. Quando eu era pequenininha, eu tava no quartinho da bagunça e tinha uma cuia e uma bomba, e eu fui brincar de chimarrão e botei e fingi que tava tomando chimarrão e veio uma barata. Ixi. E aquilo ali eu cuspi pra fora, comecei a chorar, eu tinha o quê? Uns 5 aninhos. E eu nunca vou esquecer que minha mãe pegou escova de dente, a pasta de dente, começou a escovar os meus dentes, minha língua, viu? Tu fica botando porcaria na boca quando eu te falo, e eu fiquei traumatizada, tu entende? Então hoje, por mais que eu não tenha medo de grandes coisas, eu continuo com medo de barata. Mas porque eu tenho que me tratar, né? E desbloquear esse medo aqui. Às vezes, os medos que nós temos nem vai acontecer, Anselmo. Eu tenho medo de algo que nem vai acontecer na minha vida inteira. Então, o medo, ele acaba nos parando, nos travando num lugar e nos impede de caminhar. Pode ver que as pessoas que mais deram certo, que estão dando certo, vou dar um exemplo do Silvio Santos, né? Foi uma pessoa que era muito pobre e que não teve medo. Tu entende? Foi lá e botou a cara, foi trabalhar. Então, assim, a gente só vai crescer na vida. E eu sempre pergunto para quem vem conversar comigo o que é mentoria. Como é que tu te vê daqui a 10 anos? Me vejo assim, me vejo assim. Tem pessoas, Anselmo, e quem sabe tem pessoas que vai nos escutar através disso aqui, que vai dizer assim, mas eu nem tenho planos para 10 anos. Tá errado. Tem pessoas que eu converso e pergunto, como é que tu te vê daqui a 5 anos? Ai, sabe que eu não parei para pensar? Como não parei para pensar? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que entender os ciclos da vida, porque se a gente não pensar nisso, a gente vai ficar travado. Daqui a 5 anos eu vou estar no mesmo lugar, na mesma casinha, no mesmo empreguinho, com a mesma vidinha, e vai estar tudo certo, porque eu não tive perspectiva de vida nenhuma. Isso. Então, quando eu pergunto para as pessoas como é que tu vai daqui a 5 anos, o que tu precisa fazer para ter isso? Eu preciso não ter medo, eu preciso simplesmente, daqui um pouco, ter coragem de largar meu emprego para poder ir para essa oportunidade melhor. O que te falta? Eu tenho medo de não conseguir ficar lá. Gente, o medo, ele vai existir. Se der errado alguma coisa no caminho, volta atrás, faz de novo, faz de outra forma, mas a gente tem que ir tentando. E largar esse medo de mão, larga esse medo de mão, porque esse medo só vai te paralisar. Você falou algo dar errado no meio do caminho, eu já linko com essa próxima pergunta. Você acredita que o propósito ele pode mudar ao longo da vida? Como lidar com essa mudança sem se sentir perdido novamente? Assim, Anselmo, eu acredito que o propósito em si, ele não muda. O que vai acontecer é subnichos, tu entende? Daqui um pouco hoje eu tô trabalhando com desenvolvimento pessoal. Quero tirar o medo das pessoas, quero destravar. Mas daqui um pouco nesse caminho, Deus vai me colocar num patamar mais elevado e eu vou trabalhar com outras coisas. Mas o propósito vai continuar sendo o mesmo. Eu não acredito que o propósito mude. Eu acredito que Deus acrescenta coisas para te fazer, Ele vai te preparando, vai te capacitando. E no momento correto, Ele vai te dando, né? Ele é um pai cuidadoso, ele não vai te dar o fardo maior que tu não possa carregar, então ele vai te preparando, vai te deixando forte para te poder carregar cada vez mais coisas, mas o propósito em si, eu acredito que não muda. Quando a gente ama fazer algo, dificilmente tu vai deixar de amar aquele algo. Se eu sou apaixonada por ajudar pessoas, eu não vou deixar de gostar de pessoas ou de ajudar pessoas em questão de tempo. O que pode fazer é mudar alguma coisa do subnicho ali que eu digo, mas o maior vai continuar o mesmo. Agora, para quem se sente, por exemplo, eu estou só sobrevivendo, não estou vivendo, qual seria o primeiro passo para uma mudança real? O primeiro passo, eu bato ainda na tecla do autoconhecimento. O autoconhecimento, porque geralmente, Anselmo, pessoas que estão assim, elas estão perdidas. Eu não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou. É porque não se conhece. Uma dica, vai fazer curso. Hoje no YouTube tem tanto conteúdo de graça para as pessoas. Vai ler um livro, vai olhar um podcast, sai dessa Netflix, sai. Eu gosto de série, mas não é algo que eu perco muito meu tempo ali, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então, o ideal é tu buscar conhecimento, porque assim, quando tu busca o conhecimento, o teu propósito ele vai vir de encontro a ti.
A Bíblia fala que para aquele que é fiel, as bênçãos correm atrás. Então, no momento em que eu estiver posicionado, estiver buscando, as bênçãos vão vir atrás de mim. Eu não vou precisar nem fazer esforço. Quando a gente está no caminho certo, como é que tu vai saber que tu está no caminho certo? Quando as coisas começarem a acontecer na tua volta e tu não precisar fazer esforço nenhum. Quando acontecer coisas, tu vai dizer, meu Deus, eu nunca imaginei estar aqui hoje. Porque tu te movimentou, tu te colocou, e tu vai daí te encontrando, quando vê tu tá realmente pleno e feliz, porque tu encontrou um propósito, tu tem motivo para viver. Eu passei por um momento, quando eu trabalhava na Renner, que eu vinha, nunca vou esquecer que na época eu não tinha carro, isso há muitos anos atrás, eu tinha uns 19, 20 anos, e eu tinha perdido minha mãe, não tinha filho, não tinha esposo, não tinha nada, e eu olhei pro céu e falei assim, qual é o motivo de eu estar aqui? Deus, se tu quiser me levar, tu pode me levar, porque não faz sentido para mim, não tem motivo de viver. Perdi minha mãe, não tem ninguém para me trabalhar, para me batalhar, e aqueles pensamentos tentavam invadir minha mente. Eu tenho certeza que o inimigo, ele também sabe os planos, sabe, de Deus. Sim. Mas no momento em que eu me encontrei, que eu disse, não, eu tenho um propósito, eu quero ser gerente, eu quero ganhar bem, eu quero ter um cargo maior, eu quero ser reconhecida. Eu comecei a trabalhar com aquilo ali e a vida fez sentido para mim. Então a gente tem que se encontrar e a vida tem que fazer sentido. Então, só que isso só depende da gente, sabe? Anselmo, não adianta o pastor te falar, não adianta eu falar, não adianta tu falar, não adianta ninguém falar. As pessoas, elas têm que ter essa autoconsciência de eu tenho que buscar por mim, ninguém vai fazer por mim. No momento em que eu achar que a culpa de eu dar errado é do fulano, do Beltrano, e não ter a minha autorresponsabilidade, a minha vida nunca vai para frente. E o que a gente precisa hoje é esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade. Se algo deu errado, o único culpado sou eu e mais ninguém. Vanessa, foi um prazer, né, tê-la aqui no nosso canal, mas eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, pode ficar à vontade para divulgar suas redes sociais, palestras, cursos, enfim. O prazer foi meu, dessa oportunidade de estar conversando contigo, de estar agindo outras pessoas fora da minha rede social. Acho que essa troca ela é muito legal nos dias de hoje. A gente tem que ter essa troca. E daqui um pouco de tudo isso que a gente conversou, eu até digo para as pessoas que tu não aproveite 100%, mas se tu aproveitar 5% e uma coisa do que a gente conversou aqui, né, Anselmo, fazer sentido, já valeu a pena essa live. Então, que as pessoas entendam aonde elas estão, aonde elas querem chegar. Eu gostaria muito, assim, de dizer para as pessoas, não tenha medo, faça as coisas, está no teu coração, vai e faz. A vida é muito curta para a gente ter medo. Nosso tempo de vida aqui é baseado entre 70 e 80 anos. Então, tem pessoas que já estão com mais de 40, que já estão com 40 anos, tem pouco tempo de vida. Eu tenho tempo lá para ter medo. Não tenho tempo para medo nenhum. Então, que as pessoas façam isso. Vão em busca dos seus sonhos, acreditem em si mesmo. E para quem quiser me seguir, a gente sempre tem uma palavra lá, realmente, para fazer você entrar nesses pensamentos de quem eu sou, aonde eu quero estar, onde eu vou chegar. @Vanessa Grandey, meu Instagram, né? E aqui no YouTube é Vanessa Castro. Então, eu espero vocês lá, espero vocês pra gente poder trocar uma ideia. E se for lá e viu essa live, comenta lá pra me saber que você estava aqui comigo. Podemos deixar o link aqui na descrição da nossa live, o link do Instagram, do YouTube, né, da Vanessa. Certinho, muito obrigada. Até a próxima, então. Um abraço. Fica com Deus. Outro. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa live de hoje, falando sobre propósito de vida, né? Um propósito verdadeiro para que você possa descobrir o seu verdadeiro caminho. Então, tchau, tchau. Agradecer ao Luiz Gustavo, agradecer aos demais que estavam aqui, mas que não comentaram, né? Não tenho como falar o nome de vocês, infelizmente, mas já estejam agradecidos, né? De coração. Compartilhe nossa live, né? Para outras pessoas possam assistir e adquirir conhecimento, né? Como a Vanessa falou, muitos podcasts que existem por aí, a gente assiste, né, para ganhar conhecimento. Aqui também não é diferente. Nosso canal Por Dentro do Assunto, mais uma vez, nesta noite, com mais uma live para você. Teremos novas lives, né? Se você não segue a gente, a partir de agora já siga no nosso Instagram, @AnselmoSantana13, né? Lá a gente divulga as nossas lives que vem por aí. Teremos novas lives semana que vem. E tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal e até a próxima.